já vão estar gravados, tudo disponível para vocês. Então, vocês automaticamente entrando na plataforma, vocês vão ter a senha, tudo, vai estar tudo lá. E aí, Silvio? Oi, Simone, tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, graças a Deus. Eu não coloquei no mudo. Tudo certo, boa noite. Boa noite. Então tá, vamos. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai dando continuidade, daí eu vou aceitando o pessoal aqui, conforme eles vão chegando. Deixa eu compartilhar a tela então aqui, vamos lá. Beleza. Beleza, beleza. Senhores, senhoras, o último assunto que nós tratamos foi a respeito do artigo 1146. Isso, que fala da responsabilidade das dívidas do adquirente pelo empresário adquirente, né? Foi isso? Sim. Estão lembrado? Vamos recapitular? Ou podemos seguir? Vamos recapitular, né? Recapitular. Então tá. Feedback. Um feedback rapidinho. Então veja só, considerando o artigo 1146 do Código Civil, a gente vê o seguinte: numa compra e venda de um estabelecimento, empresário A e vende o seu estabelecimento ao empresário B. O que deixa entender e o que faz entender o artigo 1146 é que o empresário B, o empresário adquirente, ele é responsável pelas dívidas contraídas pelo empresário A no exercício da sua atividade naquele estabelecimento. Ou seja, se o empresário A adquiriu dívidas com os seus fornecedores no exercício da sua atividade, enquanto exercendo naquele estabelecimento, e vendeu o estabelecimento para o empresário B, tá? O empresário B ele vai ser responsável por essas dívidas, desde que elas estejam contabilizadas. E falei também que a jurisprudência tem admitido que, caso seja demonstrado que o empresário B, tinha conhecimento daquelas dívidas, também poderá ser responsável por elas, tá bom? E quando que o empresário A o empresário alienante seria responsável por essas dívidas? Ele seria responsável também, solidariamente com o empresário B adquirente, por um determinado período de 1 ano, tá? A partir de que momento? Da publicação com dívidas, quando essa dívida é vencida, e a partir do ato do vencimento dessa dívida. Vamos ver um exemplo bacana para a gente entender melhor, tá? Vamos lá. Então, olha aqui. Empresário A, certo? O empresário A, padaria Que Pão, empório da confeitaria, pessoa jurídica. Durante o exercício, durante a sua atividade, veja só, durante a sua atividade, deixa eu pegar aqui, ó. Durante a sua atividade, ele contraiu dívidas com o credor 1, credor 2 e credor 3. Ok? Veja só. Nossa, contrarida não. É contratada, tá? Contratada aqui. Ele contraiu com o credor 1
tá? No dia 10/5/2020, tá? Com o credor 2, dia 10/5/2020. Com o credor 3, dia 10/5/2020. As dívidas venciam, então, no mesmo dia 10/5/2020, com o credor 2, dia 11/5/2020, e com o credor 3, o vencimento da dívida vai ocorrer somente no dia 10/7/2020, lá na frente, tá? Houve, então, por bem o empresário A vender o seu estabelecimento para o empresário B no dia 18/5/2020, fazendo o registro e já publicando nessa data. Suponhamos lá, vendeu, fez o registro, contratou, fez o registro e publicou no dia 18/5/2020, tá? Suposição aqui. Contrato de 3 passes. O credor 3 aqui, cujo vencimento lá na frente 10/7. Vamos lá. O empresário A, o empresário B, ele vai ser responsável por dívidas mediante essa venda do estabelecimento? Sim, tá? Quais dívidas? Aquelas que foram contabilizadas, certo? Quais foram as dívidas contabilizadas? Credor 1, está aqui contabilizada, indicou no imposto de renda ou no livro contábil. O credor 2 está não contabilizada, automaticamente, então, o empresário B, ele não tem obrigação, ele não responde por essa dívida, tá? E o credor 3, que também está contabilizada. Então, ele responde pelos credores 1 e credor 3, ok? Tá. O empresário A será solidário com o empresário B? Sim. Será solidário com o empresário B por quais dívidas? Quais as dívidas que ele será solidário? Ou seja, ele responderá pelo período de 1 ano. De 1 ano. Então, ele será solidário com B quanto ao credor 1 e credor 2, tá? E quando credor 1 e credor 2? Considerando também que o empresário A também vai pagar, vai ser responsável pelo credor 2, não contabilizada. Tranquilo até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Dá um feedback. Sim. Porque eu não estou nem olhando vocês aqui, não estou conseguindo ver vocês. Então tá. Até quando... Professor. Oi. A Laís está pedindo para entrar. Ah, tem gente aqui, ó. Beleza. Porque ninguém entendeu? Pedido da casa. Beleza. Ó, microfone. Já desliguei dela já, pessoal. Vamos lá. Então tá. Até quando que o empresário A, que é o alienante, vai ficar responsável com o empresário B pelas dívidas? Veja só, até 1 ano. Essa é a regra. 1 ano. A contar de quando? Primeiro, se a dívida é vencida, tá? 1 ano, a partir do momento da publicação do contrato de trespasse. Aquela publicação que nós vimos lá no artigo 1144. Então, o contrato de trespasse aqui, ele foi publicado no dia 18/5, tá? Eu tenho que a dívida com o credor 1, cujo empresário B, tá, é responsável e automaticamente o empresário A também é responsável solidariamente,
Então, o credor 1, a dívida foi contraída antes do contrato de trespasse, tá? Foi contraída no dia 10/5, porém, ele ficará responsável, o empresário A, por 1 ano a partir a contar da data da sua publicação. Quando venceu? Dia 10/5 de 2020. Ele contraiu em 10/5 de 2020. Porém, independente disso, eu vou contar a partir da publicação. Então, o empresário A, ele vai ficar responsável solidariamente com o empresário B até o dia 18/5 de 2021. Ok? Da mesma forma com o credor 3? Não. Porque aqui, embora ela tenha sido adquirida antes da venda do trespasse, ela é uma dívida vincenda. Ou seja, o vencimento dela acontece só em 10/7 de 2020, posterior à data da venda do trespasse. Então, o empresário A vai ficar responsável pela dívida do credor 3 até 1 ano a contar da data do vencimento, ou seja, ficará responsável até dia 10/7 de 2021. Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo. Professor, só uma coisa que eu não entendi direito. Igual, na vincenda, o responsável é quem vendeu, ali no caso, né? E o outro fica solidário. E na que já tinha vencido, quem é o primeiro e o outro é solidário? É quem vendeu ou quem adquiriu? O empresário A, ele é solidário com o empresário B. Isso quando... Responsabilidades de ambos são solidárias. Tanto um quanto o outro vão responder. Entendeu? Ah, sim. Imagine lá, por exemplo, que o empresário A não tem mais bens, não tem dinheiro. Eu vou pegar no B. Ou vice-versa. E assim vai. Entendeu? Certo, então não importa. Tanto faz. Né? Hã? Ok. Tanto faz, né? Os dois respondem. Isso, os dois respondem. Olha lá. Beleza. O adquirente, 1146, o adquirente, quem que é o adquirente? B. Do estabelecimento, responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, tá? 1, 2 e 3, desde que contabilizados. Quem está contabilizado? 1 e 3. Beleza? Tá? Continuando o devedor primitivo, empresário A, olha lá, solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir quanto aos créditos vencidos. Quem que é o crédito vencido? Credor 1. Da publicação. Qual é a data da publicação? 18/5. Automaticamente fica responsável até 18/5 de 2021. E quanto aos outros, credor 3, que é vincenda, e aqui quando o artigo fala quanto aos outros, fala em dívidas vincendas, da data do vencimento. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Matamos aqui o artigo 1146. Facinho, hein? Fácil, fácil, fácil. Mole. Nós vamos colocar na prova isso. Certeza, né? E que ferra tudo. Tranquilo até aqui? Me dá um feedback aí. Conseguiram entender? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza, então. Então, com relação aos outros, também vou considerar o que você acabou de falar, que está tranquilo. Senhores, cláusula de não concorrência, tá? Imagine só a sacanagem, tá? Você... o que aconteceu? Você tem uma barbearia, tá? Você adquire o estabelecimento onde era uma barbearia,
que você tem a intenção de montar de ter uma barbearia. Você compra, tá? Daí esse empresário alienante, ele vai e faz uma sacanagem, vai lá na frente da sua barbearia e abre também uma outra barbearia. Cara, isso é possível? Olha só, isso é possível? Ou seja, aquele que adquiriu o estabelecimento, e segue o raciocínio. Quando você adquire o estabelecimento, e nós falamos da questão do aviamento, ou seja, você adquire aquele estabelecimento no objetivo de lucrar. Você está vendo que aquele estabelecimento ele possui uma clientela legal, que ele está gerando lucro para aquele atual empresário, dono daquele estabelecimento. É óbvio que se tudo tivesse mal, tudo tivesse ruim, você não iria adquirir esse estabelecimento, tá? Então, você adquire tudo isso. Acontece que, imaginando essa situação de que pode um empresário adquirir um estabelecimento e considerando que ele está adquirindo o potencial de lucro, o aviamento, toda a estrutura, o legislador proibiu que esse empresário alienante também abrisse uma outra empresa, um outro estabelecimento com a mesma atividade por um período de 5 anos. Dá uma olhada no artigo. Dá uma olhada no artigo 1147. Ele está dizendo o seguinte: não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento ele não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes. Então, veja só, havendo a venda desse estabelecimento, o alienante ele não poderá exercer a mesma atividade por um período de 5 anos, tá? Pelo período de 5 anos, salvo, e existe uma exceção aqui, salvo se houver essa estipulação, essa permissão no contrato de trespasse. Vamos anotar isso aí? Coloca aí. Deixa eu admitir. O professor, somente no trespasse que não pode abrir durante os 5 anos, né? Se for uma venda comum... Já chegamos lá. Calma lá. Marca aqui, ó. Havendo a venda do estabelecimento comercial ou empresarial, havendo a venda do estabelecimento comercial ou empresarial, o empresário alienante ficará proibido de exercer a mesma atividade pelo período de 5 anos após a sua venda. Então aqui qual é a ideia do artigo 1147? O empresário alienante está proibido de fazer concorrência. Essa daqui é a ideia do artigo 1147. Justamente por conta do quê? Porque quando você adquiriu o estabelecimento, cara, você adquiriu tudo. Você adquiriu clientela, você adquiriu potencial de lucro, você adquiriu tudo aquilo que você presenciou naquele estabelecimento, tá? E automaticamente, como uma proteção a você, adquirente,
O legislador atribuiu isso, dizendo o seguinte, ó, eu vou te proteger da seguinte forma. Aquele que te vendeu, eu não vou permitir que ele abra e faça concorrência com você por um período de 5 anos. Tá? Veja só. Entenderam até aqui? Sim. Salvo se houver cláusula expressa no contrato de trespasse, autorizando o empresário alienante realizar a mesma atividade. Tá? Se ocorrer essa possibilidade, aí sim será possível. Beleza? Tranquilo? O que é interessante que vocês entendam aqui? Uma situação muito interessante. Os tribunais, a jurisprudência, ela tem analisado essa situação de acordo com um caso concreto. Imagine só, vocês aí em Paranavaí, tá? Vocês adquirem uma barbearia do empresário A, justamente porque ele estaria se mudando, tá? Para o distrito ou para uma cidade próxima. Cara, ele estaria proibido de exercer essa atividade lá na cidade na qual ele se mudou? Diante dessa situação e desse caso, os tribunais têm analisado os fatos e as situações de acordo com o caso concreto. Ou seja, será proibido sim, se ocorrer a demonstração, tá? A demonstração de que o exercício da concorrência pelo empresário alienante está interferindo, prejudicando diretamente ao empresário adquirente do estabelecimento. A partir do momento, justamente porque a lei não estabeleceu um limite territorial, mas simplesmente pelo fato de que, sendo demonstrado que não há nenhum prejuízo ao empresário adquirente desse estabelecimento, não será aplicado, então, esse artigo proibindo que o empresário alienante exerça a sua atividade. Vamos colocar isso? A jurisprudência tem analisado a situação. Que situação? A incidência do artigo, deixa eu colocar aqui, a incidência do 1147, do artigo 1147, de acordo com o caso concreto. Ponto. Significa dizer que o empresário alienante está proibido de fazer concorrência com o empresário alienado, fazer concorrência com não ao empresário alienado, não adquirente, tá? Significa dizer que o empresário alienante está proibido de fazer concorrência ao empresário adquirente quando houver prejuízo ao exercício da atividade do empresário adquirente.
ou seja, uma interferência na clientela do novo proprietário do estabelecimento. Aí, gente, nessa situação, considerando o caso concreto, por exemplo, foi isso que acabei de falar, aí sim haverá a possibilidade de que o empresário que vendeu o estabelecimento continue exercendo a mesma atividade. Tranquilo até aqui? Beleza, né? Sim. Beleza. Agora veja só. Quando eu falo em situações de arrendamento do estabelecimento, ou quando eu falo, tem um contrato de arrendamento ou de usufruto desse estabelecimento, e faço um contrato com um empresário, veja que eu não estou tratando mais de compra e venda. Eu estou tratando de um arrendamento e de usufruto daquele estabelecimento. Automaticamente, o empresário, o antigo empresário, o que está dispondo, que está transferindo o seu estabelecimento a outro, ele estará proibido de fazer concorrência durante todo o período que vigorar o contrato de arrendamento ou de usufruto, beleza? Parágrafo único do artigo 1147. Aqui, o contrato, persistirá durante todo o prazo do contrato. Beleza até aqui? Tranquilo, né? Sim. Sim. Beleza. Tá. Só respira um pouco, toma uma água, professor. E sobe um pouquinho mais que eu tô copiando. Então tá bom, então. Então vamos lá. Você parou aonde? Vou mais devagar, então. No 6.1 mesmo. Então tá. Então anota aí. Que havendo um contrato de arrendamento ou de usufruto, objeto da transferência do estabelecimento, não se aplica, vamos lá, não se aplica os 5 anos previsto no caput do artigo 1147. Vírgula. E o prazo de não concorrência, ele prevalece durante todo o período que vigorar o contrato celebrado. Beleza? Vou pegar aqui o enunciado já. A gente passa para eu passar para vocês. Tiago, é possível, se você está falando que o prazo que a lei atribui é de 5 anos, é possível que esse prazo possa ser estipulado para mais de 5 anos? Tá? É possível sim. Podem as partes estipularem um valor, um período além dos 5 anos. Tá? Podem as partes estipularem um valor além dos 5 anos.
além dos 5 anos, tá? Acontece que esse período de mais superior a 5 anos, ele poderá ser revisto pelo judiciário, tá? Caso seja abusivo, tá? Vamos colocar, havendo prazo superior a 5 anos, tá? O mesmo poderá ser revisto, analisado pelo judiciário, em caso de abuso. Nós chamamos cláusula abusiva, tá? Aí o judiciário vai analisar, de acordo com o caso concreto, se aquele prazo superior a 5 anos poderá ser revogado ou não. Enunciado 490, ó, da quinta jornada de direito civil. A ampliação do prazo de 5 anos de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente do estabelecimento, ainda que convencionada no exercício da autonomia de vontade, ou seja, ainda que convencionada, estipulado entre as partes e colocadas no contrato através de uma cláusula, pode ser revista judicialmente, se abusiva, certo? Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Agora imagine a seguinte situação, gente. Imagine que, numa determinada situação, você é sócio de uma determinada barbearia, tá? E o seu sócio vende a um terceiro a cota societária dele. Ele vendeu a um terceiro. Aí sabe o que ele fez? Vendeu um terceiro, ele foi, andou uma quadra, construiu um novo estabelecimento e montou uma barbearia. Diante dessa situação, veja que eu estou tratando de cessão de cotas, tá? Eu estou tratando aqui de cessão de cotas. Pode a atividade desempenhada por esse novo estabelecimento, ou seja, pelo seu ex-sócio, essa atividade pode ser mantida? Vai ser aplicado o artigo 1147 do Código Civil? O que vocês acham? Vamos mais. Vamos além. Vamos além. Eu falei de venda, né? Deixa eu pegar os exemplos que eu passei para vocês na última aula. Sobre estabelecimento. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Estão lembrados desse exemplo aqui? Onde padaria que pão, sócio Marcos e Paulo, tá? Marcos e Paulo. Automaticamente, Marcos e Paulo, eles transferem as cotas societárias dessa pessoa jurídica para Tiago e José. Para Tiago e José. Veja que daí, então, eu aplico o contrato de trespasse nessa situação? Aplico ou não? Você está fazendo somente a cessão de parte das cotas, não é? É. Aplico aqui o trespasse ou não? Eu acho que não, porque querendo ou não, a funcionalidade não é integral, é parcial. Não se aplica aqui o contrato de trespasse porque não houve transferência de funcionalidade, de titularidade entre as pessoas. O estabelecimento ele se manteve, tá? Agora aqui, imagine aqui, Marcelo, Marcos e Paulo resolvem montar uma nova atividade, tá? Ele poderá
exercer a mesma atividade que era desempenhada que desempenha a padaria Que Pão, na qual eles eram antigos sócios proprietários? Aplico o artigo 1147, o que cai, o que acontece essa situação na vida real não está escrito, gente. Caso prático. Ou a mesma situação, estamos no finalzinho da aula, eu só estou colocando as situações para vocês pensarem, raciocinarem. Para o início da seguinte aula, a gente